Olá, gente, mais um episódio do podcast Pode Ficar Imune 2024. Nessa temporada vamos falar de outros assuntos e hoje eu convidei uma oftalmologista, que agora é oftalmologista pediátrica, a Juliana Freire Bueno. A gente trabalha junto aqui em Taubaté e a gente vai falar sobre conjuntivite alérgica. Que para o alergista, nossa, a gente vê muito, né? Então, a Juliana fez medicina em Jundiaí e oftalmo na Unifesp. Exato. Daí fez primeiro especialização em retina. Explica aí a história. Exato. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha feito retina e dentro da retina tem duas especialidades novas, duas doenças novas que surgiram, que são as pessoas que foram ficando mais velhas, a expectativa de vida aumentando por causa das medicações e tudo mais, e os bebezinhos prematuros, que antes morriam, que nasciam com 400, 500 gramas, hoje nossos pediatras conseguem mantê-los vivos. Então, duas patologias novas surgiram. A degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia da prematuridade. Daí, quando eu cheguei na cidade, comecei a ir na UTI neonatal e os pediatras começaram a me conhecer e mandaram as crianças para mim. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que ver o olhinho torto, né? E pronto, daí fui fazer oftalmopediatria e me especializei um pouquinho mais. E é muito legal, né? Ai, essas crianças são fascinantes. Querida, gente, ela é uma querida por todos os pediatras, a gente, de verdade. Ai, é demais. Obrigada por aceitar o convite. Adorei. Né? Sempre a gente tá aí falando um com o outro, eu sempre encaminho o paciente também, né? Quando a gente pode. O pai da Juliana foi meu oftalmo por um tempo, muito moderno, né? Ai, que delícia, muito legal. Ele sempre, né? Muito, muito moderno mesmo. Eu achava ele o máximo. Acho. Ai, que bom, que bom. Então, assim, pra gente falar de conjuntivite alérgica, a gente trouxe umas fotinhos, às vezes assusta, né? Quem não tá acostumado. Mas na alergia, muita gente chega e fala, tem conjuntivite. Vai no pronto-socorro, tá coçando o olhinho, tá vermelho. Mas geralmente no pronto-socorro, o pediatra né? Ou o paciente adulto também, ele vai pensar que aquela conjuntivite é viral, né? Ou bacteriana. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Fala aí, baseado nas imagens. E é muito importante isso relacionado ao primeiro sintoma. Geralmente vai ser o olho ficar mais vermelho, o olhinho irritado, uma coceira, e que nem sempre é uma conjuntivite viral, que passa para todo mundo, que a escola fica apavorada. Ai, não pode vir na escola, né? Muitas crianças que têm conjuntivite alérgica, ela é recidivante. Então, acaba perdendo muita aula. Todo mundo quer que a criança fique afastada, os outros pais. E acha que transmite. Porque transmite, mas a alérgica não. não. Não, transmite, isso é um ponto muito importante. Então, assim, o olho vermelho, o olho irritado, se ele começa a ser muito recidivante, ou seja, melhora e depois piora de novo, e depois melhora e depois piora de novo, muitas vezes não está pegando vírus toda hora, né? A conjuntivite viral, ela é causada pelo mesmo vírus do resfriado comum. A gente não costuma ficar gripado toda hora. Você não fica com resfriado toda hora, porque você ganha uma imunidade àquele vírus. Se você for pegar uma outra conjuntivite, é por outro vírus. Então, se ela está recidivando demais, é um ponto importante para a gente pensar que ela provavelmente não é viral. Só que isso eu falo quando a gente olha o pediatra ou o plantonista num pronto-socorro. Porque nós, oftalmologistas, nós conseguimos no aparelho já diagnosticar pelas lesõezinhas que aparecem umas bolinhas na conjuntiva, por isso que dá coceira. Porque bem na parte de dentro do olho aparecem umas bolinhas. E quando você abre e fecha o olho, ela faz uma coceguinha. Se ela faz uma coceguinha na córnea, você vai coçar. E por que é pior você coçar? Quando você coça, ela incha ainda mais. Se ela incha ainda mais, a coceira piora e tudo vira, na realidade, um ciclo vicioso. Vai piorando, 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 piorando. Então, quando a gente vê no aparelho, que é a lâmpada de fenda que a gente chama, que é uma luzinha como se fosse um microscópio, a gente consegue diferenciar viral, bacteriana, alérgica, química, entendeu? Tem várias conjuntivites por medicação.
né? Ótimo. Por um monte de outra coisa, por, Aham. sei lá, produto químico. Isso. Que pode levar, por exemplo, quem pinta muito carro. Aqui que a gente tem várias fábricas na Aham. cidade, pintam carro. Chega com conjuntivite, nem sempre é uma conjuntivite viral. Olha, Então é muito legal. interessante. E ela simula uma conjuntivite alérgica, mas é uma E a conjuntivite viral, química. ela coça também? Ela coça, A porque ela bacteriana também tem a bolinha. Uhum. Só que diferencia o local dos vasinhos. Uma tem um vasinho só no meio, que é chamada de papila. Entendi. E a viral são os folículos, são bolinhas que causam uma coceira, só que são bolinhas diferentes na conjuntiva, né? Na parte de dentro Tá ótimo. do olho aqui. E daí existe a conjuntivite primaveril? Não tem Isso, exatamente. essas Depende divisões? da recidiva, depende da qualidade, depende do tipo de alérgeno. E assim como tem crianças que têm aquelas conjuntivites horrorosas, que não melhora, impressionante. E outros não, que tem uma conjuntivite tênue. E na maioria das vezes é a mesma. Eu tenho uma conjuntivite primaveril. Ótimo. Tem gente que vai ter um sintoma muito forte, outros que vão ter sintomas leves. Isso. E o mais legal é assim, você tem que tratar. Tem que tratar por diversos motivos. O principal é o desenvolvimento visual. Porque a conjuntivite alérgica basiquinha, ela pode parecer que não está atrapalhando, mas ela, querendo ou não, ela dá uma limitada no desenvolvimento, porque a criança fica com o olho mais fechado, a criança falta na escola, a criança tem uma limitação no desenvolvimento. Não consegue olhar na luz, né? Tem Fotofobia, medo da luz, né? No sol. Principalmente os mais intensos. Isso. Esse daí é o que mais acaba prejudicando, porque a criança, quando nasce, não sabe enxergar. E ela vai aprendendo a enxergar conforme os estímulos que ela recebe. Tanto, tem um ponto interessante. Todo mundo fala, e o bebê fica vesguinho. Não é normal o bebê ficar vesguinho? E é Isso. normal o bebê ficar vesguinho, porque ele não enxerga. Até 5 meses, a criança pode desviar o olho tranquilamente. Porque o que faz a gente ficar com o olho retinho? Eu olho a Carol com um olho, olho com o outro e fundo a imagem. Se eu não tenho capacidade visual para fundir a imagem, eu não vou deixar meu olho reto. E essa capacidade começa aos 5 meses, porque a visão já começa a melhorar e termina aos 7 anos de idade. Então, esses casos de pacientes, de crianças principalmente, que têm uma fotofobia muito intensa, você não vai conseguir com que ela preste atenção na aula. Muitas vezes eu tenho várias crianças que ficam cabisbaixas, ficam com a cabecinha para baixo, não consegue abrir o olho. Cadê o estímulo que ela está recebendo? Isso. Porque eu falo desde pequeno, o pai passar na frente, a mãe passar na frente com uma blusa colorida, uma blusa preta e branca, isso já é estímulo, entendeu? O acender e apagar a luz, ver o sol. Agora, se você limita, você não tem o desenvolvimento completo. E depois de 7 anos... Não adianta mais. Adianta mais. Não adianta mais. Então, isso é muito importante. Então, tem que tratar. Isso é uma das, na realidade, dos problemas que a conjuntivite alérgica pode trazer. Mas tem vários. Tem, por exemplo, uma doença que é chamada de ceratocone. O ceratocone, o que é? Ele é uma doença que começa no final da infância, progride durante a adolescência e tende a estabilizar ao redor dos 30 anos de idade. Ninguém sabe por que surge. Mas os estudos atuais mostram o quê? Que a maioria dos pacientes que têm ceratocone hoje coçavam o olho na infância. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Só tem um jeito que pode coçar o olho. Com a ponta do cotovelo. E só pode ser com a ponta do seu cotovelo. Não pode ser o cotovelo da sua mãe, da sua irmã. Então, por quê? Porque não pode coçar o olho. Só com a ponta do cotovelo. Não pode. Porque leva ao ceratocone. E o ceratocone, além de atrapalhar o desenvolvimento visual, pode necessitar de transplante de córnea no futuro. E a gente tem pacientes, né? Tem Pacientes vários. Aqui, você tem que fazer transplante. E mesmo assim, continua alérgico, Sim. né? Então, geralmente, quando passa com o alergista encaminha para o oftalmo. Exato. Geralmente, o oftalmo manda para o alergista. Porque precisa tratar a alergia, gente. Sim, e por que a gente precisa de você? Porque a gente usa muito corticoide. Isso. Então, o que eu falo? O paciente, a gente entra geralmente com um colírio de ataque e um colírio de manutenção. O de ataque geralmente é um corticoide, é um anti-inflamatório que vai ajudar na sintomatologia. E o de controle, manutenção, é um antialérgico. Isso. Só que o que acontece? Qual que é o melhor?
É o corticoide. Então, a gente tem que segurar os pais. Porque fala, mas coçou e esse daqui é o melhor. É o melhor. Eles adoram. Só que tem que ficar com esse. Então, o que eu falo? A gente está tratando a consequência. Eu preciso do alergista para tratar a causa. E qual é a complicação se usar muito corticoide no olho? Isso, tem Fala disso, várias importante. complicações. E muito sérias. Várias vezes eu falo, eu não quero ter que operar sua catarata com 30 anos. Com quantos anos a gente vai operar? 60, 70, não precisa operar sua catarata com 30. Agora, quem usa muito corticoide vai ter catarata com 30, chamada de catarata subcapsular. Outra coisa que dá, glaucoma. Glaucoma, né? Aumenta a pressão intraocular. E o que acontece? Lesa o nervo. E o glaucoma é a principal causa de cegueira silenciosa no mundo. O paciente não percebe que está perdendo, porque você perde a visão de fora para dentro. E quando você vê, você está vendo só um campo tubular, como se você estivesse olhando por um tubo. Só que daí ele chega com esse sintoma, não tem mais o que fazer. É igual a história dos 7 anos de idade. Passou de 7 e não desenvolve mais. Tudo que perde do glaucoma, não volta. Então, por isso que a gente pede também consulta todo ano. Não é só para ver grau, é para ver pressão do olho, avaliação e tudo mais. E geralmente a alergia tende a melhorar. Então, assim, a criança que tem bastante alergia, ela tende a melhorar depois, na adolescência. Só que o que acontece? Eu não posso perder o tempo do desenvolvimento visual. Isso, ótimo. Uma outra alteração que dá é a úlcera em escudo. O que acontece? Lembra que eu falei que tem um monte de bolinha e que fica raspando na córnea? Essa córnea, de tanto raspar, uma lixinha ali, ela pode abrir e forma uma úlcera. Então, é a úlcera de córnea. É uma úlcera corneana que é chamada de úlcera em escudo, que é típica da conjuntivite alérgica. E essa úlcera, se não tratada da maneira correta, se não for percebida numa fase boa, ela deixa a sua córnea opaca. E a córnea é como se fosse o vidro do relógio. Pode estar tudo funcionando lá dentro, mas se eu não consigo enxergar a hora pelo vidro, o que eu tenho que fazer? Trocar o vidro. Transplante de córnea também. E se tem úlcera em escudo, limita também a entrada de luz, limita o desenvolvimento visual. Olha a importância de tratar corretamente. E é uma doença multidisciplinar. Não adianta só o oftalmo. Eu preciso do alergista junto comigo e do paciente me ajudando. E é muito difícil, né? Se você pensa numa alergia, você fala, mas onde tem? Tem ácaro. Mas ácaro tem até no meu cabelo, eu penso, não é? Tem até no meu cabelo, o que eu faço com isso? Não é muito legal? Mas e é difícil. Por isso que a gente precisa muito de vocês. Muito. E daí, quando chega pra gente, um paciente com conjuntivite alérgica, a gente sempre fala assim pra mãe, né? Que a coceira é um ato involuntário. Sim. Então, não adianta você ficar falando muito, para de coçar, para de coçar. Então, o alergista, ele vai ter que dar maneiras para que o paciente não coce tanto. Geralmente, a rinite, ela está associada com a conjuntivite alérgica. Sim. Então, precisa usar corticoide nasal para tratar a rinite, às vezes outros medicamentos juntos. E também antialérgico para não coçar tanto, para a gente estabilizar até a gente descobrir do que o paciente tem alergia e poder pensar em fazer imunoterapia, que é a vacina para o ácaro, que tá em todo lugar, que tá na capa, no colchão, no travesseiro, no sofá, no bichinho de pelúcia. Por isso que a gente fala, tirar o bichinho de pelúcia, cuidar da cama, o travesseiro a cada 2 anos tem que trocar, o colchão a cada 8 anos, mesmo assim usar capa impermeável. Então, são várias dicas até a gente conseguir fazer a imunoterapia, que dura em média 3 anos. E ajuda muito. É particular, mas geralmente quando o paciente vai atrás do alergista e um oftalmo já indicou e já avisou que vai precisar da vacina, que é a vacina de alergia, o paciente valoriza muito, sabia? Então, que ótimo. Oftalmos que estejam ouvindo, Excelente. É muito importante vocês falarem disso pro paciente, porque o paciente ouvir o alergista falando, você precisa fazer vacina de alergia. E saber que o oftalmo já falou disso, ele já ouviu 2 vezes, 2 médicos falando. Então, ele vai ver que tem propriedade. Sim. E a imunoterapia, que é a vacina de alergia, ela melhora em 80% os sintomas de alergia para rinite, asma e conjuntivite alérgica. Sensacional. Tá? Então, tem que ir atrás, gente. E tem que ver a causa. Não pode deixar para depois. Eu tenho um paciente que chegou com 2 tampões no olho, eu liguei pra Juliana, fiquei super preocupada, porque daí ela, não pode, porque assim, o que acontece? Isso pode atrasar o desenvolvimento, né, da criança. Então, a gente fica muito preocupada. A gente que cuida de criança, a gente é assim, a gente vai atrás, a gente pede ajuda. Exato.
né? E eu acho assim que a gente tem que focar nisso. Por isso que eu quis falar de conjuntivite desde o ano passado. Eu já queria te chamar, né? Pra gente falar disso, porque é uma alergia que é meio esquecida, sabe? Sim. As pessoas, às vezes os médicos mesmo não sabem disso. Tem paciente que chega no ambulatório e fala, doutora, meu filho tem sempre conjuntivite. Daí o médico acha que a conjuntivite tem que pingar colírio, com antibiótico. Mas ele tem sempre, todo mês quase, quando tá com poeira, perto do gato, do cachorro, né? Do pólen, da flor. Sim. Então, é muito importante a gente saber disso, os médicos saberem disso, Sim. né? Eu brinco que eu tenho... agora eu vou focar em falar algumas coisas assim. Todo médico precisa saber disso. Então, isso é um fato. Existe conjuntivite alérgica. Então, a gente tem que lembrar disso, tem que indicar para o alergista, para o oftalmologista. Eu sempre pergunto para o paciente, você passou no oftalmologista? Não pode deixar para depois, né? Mas no SUS demora. Gente, às vezes a gente precisa ir por outros meios, né? Particular, vai no onde puder, porque precisa ver o olho, que é um órgão essencial pra gente, né? Então, acho que focando nisso. E outra coisa que acontece também muito na conjuntivite alérgica e no coçar o olho é que você pode ter uma porta de entrada. Se você coça, você pode machucar seu olho. Isso a partir do momento que você machuca, você abriu uma oportunidade para uma infecção secundária, que é o que a gente chama de infecção oportunista. Então, essa infecção, ela pode levar um monte de outras complicações e levar até uma conjuntivite viral. Então, às vezes, a conjuntivite alérgica pode virar viral. Ela pode virar bacteriana, com aquela secreção bastante intensa. Isso, a gente tem uma figurinha aqui, Isso. né? Ó, os primeiros slides. Que são os sintomas, aqueles lá, o que eles mostram? Olho vermelho. Isso. Olho vermelho é o principal sintoma. E outra coisa, eu não sei se você percebe, uma ruguinha. Quando o paciente é alérgico, ele chega, a gente já sabe. Ele tem uma ruguinha aqui embaixo, como se fosse uma ruguinha de velhinho, mas não é uma ruguinha de velhinho, porque ele é uma ruguinha gordinha. Isso não é da idade. Então, essa ruguinha é muito característica, que é essa dobrinha. Exatamente, que é típica de um alérgico. Isso. E que às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe. Essa olheira também, isso, né? Que tem olheira, um edema. Também é importante. E ele tem os cílios longos, isso. Né? Às vezes eu tô no supermercado, em algum lugar, eu vejo a criança com cílios longos, eu falo, esse aí tem chance de ser alérgico, Exato. Né? Essa dobrinha no nariz, que a doutora Carol aqui tem, né? Muitos anos de rinite. E a rinite é muito importante. Isso. A rinite é demais importante, porque todo mundo, meu nariz começa, meu olho também. Outra coisa é a pitose. Quando você começa, nem sempre é bilateral. Pode ser unilateral, então um olhinho começa a ficar caído. De inchadinha, exato, né? E daí você acha. Secreção nem sempre tem tanto. Muitas crianças ou as mães chegam... Doutora, não acorda grudado, mas tem uma gelatininha. Essa gelatininha não é de conjuntivite viral, não é de conjuntivite bacteriana. É típica da conjuntivite alérgica. Legal. E pode levar também a uma quemose. A quemose é quando a parte branquinha do olho começa a ficar para cima. Então, parece que a escurinha entrou. Aqui nessa foto é bem legal. É uma das alterações que aparecem também em pacientes que já têm alergia há bastante tempo, que são chamados de nódulos de Horner-Trantas. Tá vendo essas bolinhas? Em volta do marrom. Em volta, né? do marrom. Tá. E aqui a gente começa a ver é chamado de limbo gelatinoso. Então, você olha bem o limite do colorido do olho com o branco e você não percebe ele tão redondinho, parece que ele está meio esfumaçado. Isso é típico de conjuntivite alérgica. Tanto os nódulos de Horner-Trantas quanto o limbo gelatinoso. Ótimo. Que é bem legal. Então, você olha e você percebe que a bolinha não está tão nítida a delimitação. E a conjuntivite bacteriana, olha que delícia. Fala que parece um flan. Eu falo, quando a secreção está parecendo um flan, é a hora de tratar. Por quê? Se ela entra pelo canal lacrimal e vai para a glândula lacrimal, ela dá a lacricistite, que eu acho que é a próxima. Deixa eu ver se você... Não, acho que tá depois. Quer ver? Esse é o... Esse mais um. Isso, olha lá, exatamente, pode dar dacrocistite. E que acontece muito em pacientes com obstrução de canal lacrimal, mas acontece em conjuntivite alérgica, que machucou o olho, teve uma conjuntivite bacteriana associada oportunista, que entrou só por causa do machucadinho, não foi tratada e entrou no canal lacrimal.
começa a ter um inchaço, porque a glândula lacrimal infeccionada, inflamada, dá essa dacrocistite. Essa bolinha, né? E às vezes precisa de dói. cirurgia, uma dor muito forte. Tem uns que o olho começa a mudar de posição, a mãe começa a ficar apavorada achando que é tumor. Não é, infecção. Tudo porque não foi tratado a tempo. Então é importantíssimo. Vai atrás, que é importante. E aqui você colocou uma fotinho da obstrução da glândula da via lacrimal, Isso. né? Porque a gente vê muito em bebê, né? Exato, e o bebê muitas vezes tem um monte de secreção quando tem obstrução de canal lacrimal. Então assim, e aquela secreção? Vai no oftalmo e descobre, pode ser sim obstrução de canal lacrimal, mas o que pode ser também? Aliás, uma conjuntivite, pode ser uma conjuntivite bacteriana, mas pode ser uma obstrução de canal lacrimal. A criança que coça muito o olho, o bebê que coça muito o olho, será que ele tá com conjuntivite ou se ele tem? Bem novinho, né? Bem Criança novinho, o bebezinho, né? antes de um ano de idade. Antes de um ano. Antes de um ano de idade. É lógico que a obstrução geralmente libera sozinha. Então, qual é o sintoma de obstrução de canal lacrimal? É o bebê que ele fica mais lacrimejando, parece que está chorando o tempo inteiro, e muitas vezes depois que dorme, acorda com o olho grudado. Acorda com o olho grudado e a mãe chega no consultório achando que ele está com conjuntivite. E daí você trata e depois ele piora de novo. E pode ser unilateral, só um lado. Geralmente é bilateral. A maioria é unilateral, mas pode ser bilateral, sim. Tá. Eu tive quando era pequena. Eu tive quando era pequena. E alguns sintomas a gente tem que relacionar também. Porque pode ser só obstrução de canal lacrimal, como pode ser uma conjuntivite alérgica, que não é tão frequente nessa época, nessa idade. Então, o que acontece? Às vezes a mãe fala, mas meu bebê não tira a mão do olho, ele tá coçando o olho. Eu acho que ele tem alguma coisa. Às vezes é coceira, pode até ser, mas a maioria das vezes não. É uma sensação do lacrimejamento. Se você já lacrimejou, ficou lacrimejando por algum motivo, é ruim lacrimejar. Incomoda. Então, a criança vai lá e bate, e faz. E a criança também não tem muita coordenação quando é bebezinho, né? E ele acaba machucando. E daí pode ser uma viral, pode virar uma bacteriana, pode ter aquela Unha, secreção. né? Por causa da unha. Bebezinho. Então, obstrução de canal lacrimal é também um diagnóstico diferencial que a gente pode ver de conjuntivite no bebê. Entendeu? Então, é importante a gente ver que nem sempre é isso. Cirurgia, sempre? Nem Não, sempre. 83,4% dos casos liberam até o 8º mês de vida sem fazer nada. A gente com a indica a massaginha. massagem. A massagem, eu sempre indico. Mas existem trabalhos que falam que ela ajuda e trabalhos que falam que Olha, não precisava. interessante. Eu sempre peço, porque eu acho que se a gente pode tentar ajudar, por que não? Né? Ué, E não. carinho, É uma delícia. E daí, até 1 ano de idade, 99% libera. O que não libera, a gente opera. E também é uma cirurgia tranquila. Legal. Mas Tipo a um única dia. coisa. Na hora. Embora, Nem fica, no mesmo dia vai embora. É muito tranquilo. E a conjuntivite em adulto, a gente tem que ficar de olho também, não só na alérgica como viral, que ela pode virar uma alteração um pouco mais grave se não tratada. Porque existe uma alteração que é chamada de infiltrado subepitelial. Então, o paciente teve a conjuntivite, geralmente uma conjuntivite um pouquinho mais prolongada ou maltratada. E depois fica com baixa visual, o olho tá ótimo. E fala, não sei, parece que eu não tô enxergando direito. E às vezes ele ficou com uma sequela da conjuntivite. E que também pode ser tratado. Então, ficar de olho, tratar direito, visitar o oftalmo no primeiro sintoma e que vai dar tudo certo. Praticamente tudo que a gente já pensou, né? Eu acho que é importante, assim, lembrar de não... Acho que acabou aqui, né, Juliana? Sim. Não usar corticoide demais. Isso. Né? Não ficar brigando também com a criança para ela não coçar. Então, trate, né? Exato. Eu falo muito isso. A causa. A tática dela é coçar com o cotovelo. Eu não ia conseguir. E a minha tática é falar pra mãe, não briga, um estresse mesmo na sua vida. Vai resolver no antialérgico, tratando a rinite, Exato. né? Procurar o alergista pra gente pensar em fazer imunoterapia se tiver indicação. É o tá? ideal. Quando que tem indicação da imunoterapia? Quando, geralmente, o PRIC ou o IgE, que é o exame de sangue, lá pro ácaro e tal, der positivo. Tem pacientes que, infelizmente, não acontece isso. Então, daí a gente tem que ficar com medicamento, né? Mas daí a gente vai conversando, tem outras formas de tratar. Eu já vi paciente até com tacrolimus. Sim, também, uso né? bastante. Em alguns pacientes. Os que não conseguem tirar o corticoide. Infelizmente, a gente vê os pacientes chegarem nessa parte do
do transplante, né? Sim. Chegar nesse ponto. É tão triste, né? É. Você poderia ter evitado. E é um transplante, né, É. gente? Não é um transplante da córnea, mas é um transplante. É um O paciente tem que transplante. ficar tomando medicamento, Tem. né? Pra evitar rejeição. E pode rejeitar pro resto da vida. Né? Então é um tratamento pro simples, resto da não. vida. Não é a solução do problema. Então a solução é a gente viu a criança coçando, vai atrás do especialista. Então eu queria muito ter chamado você. Não sei se você tem mais algo para falar, mandar um recado aí para quem tá ouvindo. Acho ótimo. No final, Sempre assim. cuidar do olhinho das crianças e perceber. Presta atenção no seu filho se ele tá vendo. E outra coisa, às vezes a gente tá prestando atenção. E a gente não percebe por quê? Porque a criança não reclama, só que a criança nem sempre vai reclamar. Muitas vezes ela está enxergando de um olho e não está do outro. Às vezes ela acha que você enxerga igual ela está enxergando. Então o ideal é sempre fazer uma avaliação na infância para a gente descobrir se tem algum problema e idade? tratar. O ideal é a primeira antes dos 3 anos de idade. Tá, e Hoje depois, já... mesmo assim, O anual. Anual. Exatamente. Porque às vezes a pessoa leva uma vez também e não leva Exato, mais, né? exatamente. Então a gente tem que ficar de olho. Ai, obrigada. Um prazer. Nossa, eu fiquei vendo você falando, eu lembrei muito do seu pai, assim. Que ele delícia. explica também, manda um abraço pra ele. Ai, vai adorar. E, assim, agradecer mesmo, viu? Muito pelo obrigada. cuidado que você tem, pela atenção. Mesmo paciente que não é paciente do consultório, Sim. que não tem condição, né? Você já me ajudou com algumas situações. E isso é muito importante. Ai, agradeço demais. Obrigada mesmo. Obrigada Pessoal e parabéns. Da UTI, da neonatal, todo mundo gosta muito do seu trabalho. Ah, e eu amo todos. Obrigada, viu? Obrigada, gente.